Amém. Boa noite a todos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Você que achou, coloque a mão sobre a Bíblia para a gente orar mais uma vez. Romanos 8, 35. Amém? Todos acharam Romanos 8? Feche os olhos, coloque a mão sobre a Bíblia. Vamos falar com Deus mais um pouco. Senhor, nessa noite te rendemos graças. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até a tua casa nessa noite. E aqui vamos aprender mais um pouco da tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor venha ligar cada pessoa aqui no trono da tua graça. A tua palavra diz que o que ligarmos na terra será ligado no céu. E assim eu peço na vida de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite, que o Senhor venha conectá-las diante do trono da tua graça, e que o Senhor cresça e que eu diminua nesse momento, e a palavra que vai sair aqui possa achar lugar no coração de cada um e dar muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre dois tipos de pessoas que estão crescendo dentro da igreja. Existe dois grupos que andam no nosso meio. E o interessante disso tudo, que todos dois estão dentro da casa do Senhor. Todos os dois grupos se encontram dentro do abrigo aonde a palavra do Senhor está sendo ministrada pelos homens de Deus. Porém, dentro disso, o que não deveria acontecer, aconteceu ao longo do tempo, aonde a palavra de Deus tem se cumprido quando ela diz em Mateus que o amor de muitos ia esfriar. Não estamos falando de poucas pessoas, estamos falando de muitas pessoas. Ao longo da sua caminhada, o amor ia esfriar. Isso, de certa forma, é muito bom, porque a palavra está se cumprindo. Por outro lado, você não tem motivo para se esfriar. E meditando hoje à tarde sobre essa passagem de Romanos, e identifiquei dois grupos na igreja. O primeiro grupo é aquele que está enfrentando os dias difíceis, mas estão agarrados com Jesus. Nada mexe na fé desse homem, nada mexe na fé dessa mulher. Ele pode passar o que for, mas ele não abandona Jesus. Ou seja, essa prova, a tribulação que a Bíblia diz, o dia mau, ao invés de te afastar, te aproximou mais do Senhor. Porém, no meio da mesma igreja cresce um grupo que na primeira prova vai embora, abandona Jesus. Na primeira dificuldade dentro do casamento, na primeira dificuldade na criação dos filhos, na primeira dificuldade financeira, essa pessoa se afasta do Senhor. E esse tipo de pessoa, a Deus ainda continua amando essa pessoa. Deus continua resgatando essa pessoa, mas ela diz que ela não quer, porque ela não suporta passar pelo dia mau. Ela não suporta passar quando a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo. Então esses dois grupos que não era para surgir no nosso meio, acabou sendo infiltrado e está pegando muitas pessoas aonde tem a promessa, tem o chamado, é escolhido, mas quando o dia mau chega na sua casa, você nega Jesus, você abandona. E o texto nessa noite vai nos falar que o amor de Jesus Cristo, ele é tão fiel por mim e por você, que ele não nos abandona, mesmo quando eu viro as costas para ele. Mesmo quando eu ouço a palavra, eu até canto louvores, eu até choro na presença do Senhor, mas na primeira dificuldade eu abandono a Jesus.
E o amor dele é tão grande que ele continua apostando em você. Mesmo você estando fora, mesmo você falando um monte de besteira, o Senhor continua te amando. O Senhor continua com a promessa dele para com a sua vida. Mas a gente vê um grupo ainda que seja pequeno, permanecendo fiel. Ainda que tudo está difícil, a convivência está difícil, o mundo está difícil, essa pessoa não larga Jesus por nada. E esse texto ele começa dizendo: o que pode te separar do amor de Cristo? E ele vai dar uma lista de situações que eu enfrento, que você enfrenta, e no final ele vai dizer: nada pode te separar do amor de Cristo. Porém, eu trago essa ressalva: você pode separar do amor de Cristo. Você pode sair da presença de Cristo. Paulo está dizendo para o povo romano que nenhum momento difícil que eles enfrentassem, nenhuma circunstância poderia apagar o amor de Cristo, anular o amor de Cristo na vida de um homem, na vida de uma mulher. Esse momento que você está enfrentando, seja individual, seja como casal, seja na área da saúde, seja na área financeira, todas as crises existenciais que o sistema vai trazer para você, inclusive o dia mau, nada disso pode acabar com o amor de Cristo pela sua vida. E isso para nós é muito importante, porque faz essa diferença dentro da igreja, daqueles que verdadeiramente reconhecem a Cristo como o único e eterno Salvador, aquele que entendeu a mensagem da cruz, aquele que entendeu que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pela sua vida. Esses continuam agarrados com Cristo, ainda que esteja passando por momentos difíceis. Mas esse outro grupo, na primeira dificuldade, ele se afasta. Por aí você vê hoje dentro das igrejas o índice muito grande de casais se separando. Aí quando você para conversar, não tinha motivo. Era uma questão de alinhamento, era uma questão de pensamento diferente. Eles não entenderam que eles dois agora são um, é uma só carne. Mas eu puxo para o meu lado, a esposa puxa para o lado dela, aí existe um partidarismo da família da esposa com a família do marido, aonde a mãe diz: vem para cá meu filho, a mãe diz: vem para cá minha filha. Aí quando para conversar, viu que não tinha motivo. Assim é os filhos também, que não escutam os pais. Mas mesmo tudo isso acontecendo, Paulo ainda vai dizer: não existe motivo para você se afastar. E Paulo vai dizer que no versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz aí uma pergunta: quem pode te separar do amor de Cristo? Qual é a situação que pode separar você do amor de Cristo? Aí ele vai e continua dizendo: a tribulação, ela pode te separar do amor de Cristo? Não. Você vai passar pela tribulação, porque isso é coisa temporal. A tribulação não vai ficar na sua vida o ano todo, a vida toda. Ela vai passar porque ela é temporal. E a Bíblia diz que no mundo você vai passar por isso, mas você precisa o quê? Se fortalecer, ler a palavra, meditar na palavra, conhecer a sua promessa, saber quem te escolheu, saber que você é capacitado, saber que você não está sozinho, saber que tem um consolador do seu lado 24 horas. Aí quando chega o momento de tribulação,
você vai, esquece de tudo e se afasta. Mas Paulo está dizendo, a tribulação não pode te separar do amor de Cristo. A tribulação, ela vai vir na casa daquele que é crente, na casa daquele que não é. O sol nasce para todo mundo, a prova está para todo mundo, mas a diferença é a quem você está servindo. E Paulo entendeu isso na sua vida. E Paulo diz que nada pode me separar do amor de Cristo. Ou seja, trazendo para os nossos dias atuais, nada do que está acontecendo pode te separar do amor de Cristo, a não ser que você permita, a não ser que você baixe a guarda, a não ser que você valorize mais o problema do que é o Deus da sua vida. E o texto continua, ou a angústia. Quem anda angustiado? Você vive angustiado? Não. Temporal também. A angústia pode te separar do amor de Cristo? Não pode. Mas quantas pessoas hoje que andam angustiadas e saem da igreja? Então esses dois grupos, irmãos, está crescendo no nosso meio. Os que confiam no Senhor e aqueles que não confiam. Mas o bom é que todos dois estão dentro da igreja, então vai ser fácil de ser alcançado. Vai ser fácil da salvação chegar no momento em que você entender que nada vai te separar de Cristo, a não ser a sua vontade, o seu desejo. Às vezes você já quer se afastar, você procura uma situação para abandonar Cristo. E o texto continua dizendo, ou a perseguição pode te separar de Cristo? Você que está sendo perseguido no trabalho, perseguido na sua casa, perseguido pelo seu vizinho, perseguido pelo irmão de igreja, perseguido pelo filho, pela filha. Você que persegue a sua mãe, persegue o seu marido, persegue a sua esposa, você que anda perseguindo alguém, isso pode te separar do amor de Cristo? Não, porque mais uma vez é temporal. Mas quantos estão se afastando da igreja, dizendo que o irmãozinho está me perseguindo, o pastor está me perseguindo, aquela irmã olhou para mim atravessado, o meu marido está me perseguindo, e mesmo assim Paulo está dizendo que isso não pode te separar do amor de Cristo. Isso não pode atrapalhar a sua comunhão com Cristo, porque Ele está acima disso. E o texto continua dizendo, a fome pode te separar do amor de Cristo? Também não pode. A fome é temporal também. E Cristo está te chamando a realidade hoje. O que tem te separado do amor de Cristo? Olha para dentro de você agora. Olha para a sua situação. Entra para dentro desse versículo agora. Qual dessas situações aqui tem te afastado de Cristo? Avalie a sua vida, olhando à luz da Bíblia. E o texto ainda diz assim, ou a nudez, temporal também, não pode te afastar de Cristo. Aí a outra diz o perigo, esse perigo de perder o emprego, o perigo do divórcio, o perigo de um acidente, o perigo de uma bala perdida, tantos perigos que acontecem na minha vida e na sua vida, nem isso pode te separar do amor de Cristo. Mas parece que muitas pessoas não entendem a mensagem da cruz. Estão com a Bíblia na mão, estão com o manual na mão, mas estão perdendo campo por falta de conhecimento. E o texto ainda vai continuar dizendo, ou a espada. Alguém anda com a espada na sua garganta? Alguém anda com a espada no seu peito? Mesmo assim, nem isso pode tirar o amor de Cristo da sua vida. Nem isso pode separar você do amor de Cristo, porque um belo dia Jesus te escolheu. Jesus olhou para cada um de nós aqui e resolveu morrer no seu lugar, porque Ele sabia que todos esses sintomas aqui estão na minha vida e na sua vida. Qual a diferença? Eu creio em Cristo ou eu não creio?
Então essa dificuldade, ao longo dos anos, entrou dentro do corpo de Cristo, aonde não era para ter entrar. O normal é todos abraçarem a causa de Cristo. O normal é todos se dedicarem à cruz, pegar a sua cruz, viver o Evangelho, viver a palavra, crer na promessa. Se você lesse a palavra, o dia que o mal chegar na sua casa, você ia saber lidar com ele, porque está escrito. O dia que a tribulação bater na sua porta, não era para você ser pego de surpresa, porque está escrito. O dia que a fome bater na sua casa, e a gente tem uma ressalva que nos dias de hoje, é muito difícil alguém ficar sem comer. Sempre alguém vai te dar alguma coisa para comer. Sempre alguém vai te dar alguma coisa. Sempre alguém vai pagar alguma coisa para você. Sempre alguém que bater na sua porta, você vai ter um prato de comida para dar. Então, a fome não é motivo mais. Jesus continua chamando a minha atenção e a sua atenção. O que tem te separado desse amor de Cristo, ainda no século 21? Com tantas instruções, com tantas ferramentas, com tantos acessos que você tem, isso ainda está no meio do corpo de Cristo. As perseguições por falar a verdade, você prega a verdade, você prega o caminho, você orienta, aí aqueles líderes que ensinam tudo errado, começam a te perseguir. Mas Paulo chegou em Roma e falou para eles: nada pode separar vocês do amor de Cristo. Aquele dia que Jesus foi na cruz, morreu no seu lugar, ele estava testemunhando que você não era capaz de suportar o dia mau, você não era capaz de suportar a angústia desse tempo, você não é capaz de suportar tanta prova, tanta tribulação, você trabalha e não conquista, você bate a porta do emprego, está fechado, tudo está aumentando, tudo está contribuindo para que você se afaste de Cristo. A pessoa se forma, leva 5 anos numa faculdade, ou leva 4 anos em uma faculdade, aí quando sai aquele dinheiro suado, o cara vai e pergunta: você tem experiência? Aí você se sente frustrado. Mas nem isso pode separar o amor de Cristo. A mulher esperou 9 meses para ter o neném, perdeu o neném. Nem isso pode separar do amor de Cristo. Só que o mundo que nós estamos vivendo hoje, é mais fácil desistir, é mais fácil abandonar. Se eu venho com uma palavra que vai confrontar aquela pessoa, ela não aceita. E Jesus nessa noite está preparando todos nós aqui para nos identificarmos com a mensagem da cruz. E na mensagem da cruz, o amor de Cristo supera tudo que você está passando. O amor de Cristo supera todas as suas dificuldades. O amor de Cristo supera tudo que você está vivendo nesse tempo. Se você permanecer em Cristo, o dia mau não te derruba. Se você permanecer em Cristo, todas essas provações que Paulo listou aqui, no campo natural, nas coisas temporais, isso não te derruba. Mas para isso você precisa estar firme. Conhecer a palavra, viver o Evangelho, praticar as boas obras, entender o propósito de Cristo ter ido naquela cruz no seu lugar. Quanta angústia Jesus enfrentou como homem, quanta prova Jesus enfrentou como homem, quanta perseguição Jesus enfrentou, porque ele sabia que eu e você não éramos capazes. Você imagina naquele dia lá na cruz, se Jesus olha para você e fala: eu vou desistir. Mas não. Quando levantou o madeiro, ele olhou para você e disse: valeu a pena.
está valendo a pena tudo isso aqui, está valendo a pena eu vir nessa cruz, porque eu sei que aquele homem não ia aguentar essa prova, eu sei que essa mulher não ia aguentar essa angústia, eu sei que você não ia conseguir, por isso eu nasci para morrer no seu lugar. Você sabia que Cristo nasceu para passar por tudo que você não ia aguentar? Aí você sente uma dorzinha de nada, vou sair da igreja. O irmão está te perseguindo, vou sair da igreja. O irmão não quer nada com Cristo, eu quero sair da igreja. E Jesus hoje vem dizer, nada pode te separar do meu amor. Porque fui eu que morri por você. Eu que te amei, não foi você que me amou. Eu que te amei. Ninguém aqui amou a Jesus, irmãos. Ele que nos amou primeiro. Por isso que ele mostrou o caminho, ó, você vai ter que sofrer por meu nome. Você vai ser humilhado por causa do meu nome. Você vai ser rejeitado por causa do meu nome. Vai ter locais que você não vai entrar por causa do meu nome. Aí tem muitos fazendo o quê? Preferem entrar nos locais do que negar o convite. Aí você pode se separar do amor de Deus. Mas nessa noite o Senhor está te dando uma oportunidade. E Paulo trouxe essa lista aqui. Qual desses sintomas consegue ainda te atingir? Qual desses sintomas ainda mexe com a sua alma? Qual dessa lista que Paulo fez ainda consegue fazer você duvidar do amor de Cristo? E dentro da igreja está caminhando esses dois grupos lado a lado. Os que confiam no Senhor e os que duvidam do Senhor. Os que morrem pela palavra de Deus e os que vendem a palavra de Deus. Os que vão até o final com Cristo e os que param no meio do caminho. E eu te pergunto nessa noite, de que lado você está? Dos que avançam ou dos que desistem? Porque Jesus não enganou ninguém, irmão. Jesus não falou que a vida ia ser fácil. Jesus não falou hora nenhuma que você teria uma vida folgada, igual os pastores estão pregando aí. Jesus hora nenhuma te fez promessas volumosas. Mas ele falou, você vai ser odiado. Você vai ser perseguido por causa do meu nome. O teu pai vai te rejeitar, a sua mãe vai te rejeitar, o seu marido vai te rejeitar, o seu filho vai te rejeitar por causa do meu nome. Mas eu te amei a si mesmo. Eu estou te amando a si mesmo. Mesmo você me negando, eu continuo te amando. E Paulo vai e coloca esse texto para nós de Romanos 8. O que pode nos separar do amor de Cristo? Primeira esfera que ele fala é temporal. Coisas que nós vivenciamos, coisas que nós sentimos. Aí depois ele vai falar, agora mais, vamos continuar, no versículo 36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Olha só, não vai ser um dia que você não vai passar pela morte. Não vai ter um dia de descanso. Não vai ter um dia, todos os dias que você acorda, vai ser dia difícil, vai ser dias trabalhosos. Porque por amor do Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias. E Jesus não chamou qualquer um para seguir a Ele. Jesus chamou valente. Jesus chamou guerreiro. Jesus chamou aquele que suporta. Não é aquele que retrocede. E Jesus está confiando em você. Jesus está apostando em você. Ele deu o sangue dele por você. E essa palavra, irmão, para os nossos dias, aonde Jesus está voltando, aonde o amor de muitos está esfriando, aonde a perseguição está aumentando, é hora de você definir de que lado você está. E o texto continua. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, te compararam com um animal. Alguém já viu uma ovelha sendo sacrificada? Ela não reclama.
A ovelha vai para o matadouro quietinha. Ela não questiona. Agora, você é ovelha ou você é bode? Porque bode reclama, bode questiona, bode berra, ovelha não berra. E a ovelha é fiel ao pastor. Seja uma pregação dura, uma pregação mole, ela continua fiel. Até na correção a ovelha é fiel. E aqui está dizendo que eu e você somos igual à ovelha, iguais à ovelha. Você é ovelha ou você é bode? Jesus está te comparando como uma ovelha. Passa o que passar, mas não reclama, porque ela confia no pastor, ela confia naquele que morreu por ela, ela confia naquele que cuida. Por isso que nada separa o amor da ovelha para o pastor. E o texto continua: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Aí essa parte todo mundo gosta. Passar pela prova ninguém gosta, mas ser vencedor todo mundo quer. Mas para você ser vencedor, você vai ter que passar pela prova. Para você ser vencedor, você vai ter que enfrentar o dia mau. Para você ser um vencedor, você vai ter que se comparar como uma ovelha. E cada dia é uma vitória na sua vida. Cada dia você é um vencedor. Cada dia que você supera a angústia, a depressão, a opressão, a calúnia, a perseguição, a fome, a nudez, aquelas pessoas que estão falando mal de você, cada dia que você supera isso, entendendo o amor de Cristo, você é mais do que vencedor. Tem pessoas que não suportam. Por isso que esse grupo está abandonando o amor de Cristo. Por isso que esse povo prefere estar no mundo do que estar na igreja, na congregação. Não é as paredes, é você que é a igreja, é você que é a ovelha. O Senhor está falando direto para você: meu filho, minha filha, o que ainda pode te separar do meu amor? O que ainda domina a sua vida, que põe em dúvida o amor que eu sinto por você? Aí muitos falam assim: eu estou há tanto tempo na igreja e não conquistei nada, eu estou há tanto tempo servindo ao Senhor, olha a minha vida como é que está. Nem isso pode te separar do amor de Cristo. Vamos para o 38 agora. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada disso pode te separar do amor de Cristo. Agora estamos falando de coisas espirituais. Nem os anjos, principado, potestade, pode te separar do amor de Cristo. Ou seja, nem os demônios podem te tirar do amor de Cristo. Nada. Tanto no campo natural, quanto no campo espiritual, nada tem o poder de te separar do amor de Cristo, a não ser a sua vontade própria. É você que decide. Leva a sua cruz até o final, ou para no meio do caminho. Está nas tuas mãos decidir de que lado você está. Você prefere andar por toda essa prova com Cristo, ou você prefere passar por isso tudo com Cristo, mas tem muita gente que está preferindo se abandonar. Tem muita gente preferindo se afastar. Tem muita gente preferindo a dar um jeitinho na sua vida. E nessa noite o Senhor está te convidando. De que lado você está? Para e reflita. Olha para dentro de você. Pega tudo isso aqui e põe na sua vida. Como que eu, filha do Deus vivo, estou me comportando nesse tempo? Estou crendo no amor
ou estou negando o amor de Cristo? Sabendo que a sua decisão não interfere no amor de Cristo. Ele vai continuar te amando. Mesmo você errando, Ele vai continuar te amando, te dando uma oportunidade. Mas uma hora você vai ter que decidir de que lado você está. E o texto continua: nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, não existe nada que possa te separar do amor de Cristo. Você é o alvo do amor de Cristo, mas é você que decide. Eu vou caminhar ou eu vou parar? Eu vou olhar para o problema e confiar em Deus, ou eu vou me entregar? Você tem que decidir. Estão te perseguindo, você vai revidar ou vai confiar em Deus? Estão querendo te parar, você vai continuar olhando para a cruz ou vai olhar para as pessoas? Ou você vai botar a culpa nos demônios, que nem eles podem te separar do amor de Cristo? Nós podemos, irmãos, até desistir da caminhada. Nós podemos até nos afastarmos de Deus. Nós podemos até deixar de crer em diversas coisas. Mas você não pode negar o amor de Deus. A maior prova de amor de Cristo foi ir na cruz no seu lugar. Sofreu perseguição, sofreu humilhação, foi rejeitado pelos seus, foi perseguido pelos seus. Aqueles que davam um tapinha nos ombros de Jesus na hora da cruz o abandonaram. E eu pergunto nessa noite, no século 21, trazendo esse texto para a minha vida e para a sua vida: o que ainda tem te atrapalhado a servir ao Senhor de verdade? O que ainda está te atrapalhando de se lançar nos braços do Senhor? O que ainda está te atrapalhando de entender, com esse amor tão grande que Ele tem por você, ainda coloca a sua fé em dúvida? Estamos vivendo dias difíceis, onde o amor de muitos está se esfriando. Se ele não consegue ir bem em uma área, ele coloca a culpa em Deus. Se o casamento não vai bem, eu estou falando de áreas que acontecem todos os dias. Todos os dias, se você ligar a televisão, internet, você vai ver: casal separou por causa de dinheiro, casal separou porque agora um gosta de mulher, o homem gosta de homem, casal se separou por isso, filho fez isso. Todos os dias você vai identificar isso. Mas nem isso pode separar o amor de Deus da sua vida. A única pessoa que pode cortar o relacionamento é você. E mesmo assim Ele continua te amando. Mesmo assim Ele continua investindo na sua vida. Mas cuidado, que vai ter uma hora que não vai dar tempo. E nessa noite eu quero chamar você a refletir: qual é a minha posição no reino de Cristo? Qual é a sua posição? Eu não sei quanto tempo você está caminhando na igreja. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: algum desses sintomas ainda existe na sua vida? Algum desses sintomas ainda concorrem com o amor de Cristo na sua vida? O que ainda tem te parado no século 21? É a perseguição? Nada disso pode atrapalhar, só você. Não quero ir na igreja hoje porque eu estou angustiado. Quantos fazem isso? Não quero ir na igreja hoje porque é o último capítulo da novela.
Não quero ir na igreja hoje porque tem jogo. Não quero ir na igreja hoje porque estou zangado com meu marido, estou zangado com meu filho, estou zangado com a minha nora, estou zangado no meu trabalho, estou decepcionado. Lá no setor onde eu trabalho tem alguém me perseguindo. Nem isso pode atrapalhar a sua comunhão com Cristo. Fazendo uma pesquisa hoje, Paulo já tinha andado por todos os cantos. E ele precisou ainda voltar para fortalecer a fé de alguns. O nosso papel como pastores nesse tempo é fortalecer ainda a fé de alguns. Alguns ainda não entenderam a mensagem da cruz. Alguns ainda estão parando nesses sintomas. Alguns ainda estão trocando a palavra verdadeira pela mentira. E nessa noite o Senhor está te confrontando. Qual desses sintomas está na sua alma e no seu espírito? O que ainda coloca na sua vida o abandono de Cristo? De que lado você está? Dos que confiam até Jesus voltar e vão passar pela perseguição, vão passar pela angústia, vão passar pela humilhação, vão passar por tudo e não vão negar. Ou você é daqueles que estão parando no meio do caminho, estão dizendo: Senhor, eu vim até aqui foi muito bom caminhar com o Senhor, mas a partir de agora eu vou andar com as minhas pernas. E saiba que mesmo assim na sua decisão, o Senhor continua te amando. Ele não vai desistir de te amar. Você pode pecar hoje, pecar amanhã, e Ele vai continuar te amando, porque Ele sabe que uma hora você vai se dobrar, Ele sabe que uma hora você vai se voltar para Ele. Sabe, irmãos, no nosso dia a dia, muitas coisas acontecem. Na sua caminhada nesse mundo, muitas coisas acontecem. Tem dia que você não está bem. Tem dia que você não quer ouvir ninguém. Tem esses dias, e mesmo assim o Senhor te entende. Tem dia que você não quer nem ler a Bíblia, não quer nem orar, não quer fazer nada, quer ficar no seu canto. Até nesse dia o Senhor está te amando. Até nesse dia Ele está provendo na sua vida. Aquele dia que você falou um monte de besteira, porque você estava decepcionado, a pessoa prometeu uma coisa e não fez, a pessoa disse que ia chegar a tal hora, chegou muitas horas depois, e você fala: meu Deus, até naquele dia Deus está te amando. Te fecharam no trânsito, até naquele dia Deus está te amando, porque você não xingou quem te fechou. Porque Deus continua te amando. Com amor eterno Ele te amou. Por isso Ele foi e enviou Jesus. Ele sabia que você não era capaz de passar por tantas provas nessa vida. Ele sabia que você não tinha força nenhuma para suportar uma traição, suportar uma humilhação. Mas mesmo assim, Ele se dispôs a morrer no seu lugar. E nessa noite você, como filho, se identifica com a mensagem da cruz? Nessa noite você, como filho, entende o que Jesus passou por você? Nessa noite, dentro do que você leu até agora, todos esses sintomas, Jesus passou no seu lugar. Todas essas provas que Paulo descreve aqui, Jesus enfrentou no seu lugar e falou: é possível vencer, é possível passar por tudo isso, porque se eu venci, você também vence. Se eu passei por tudo isso, você também passa, sabe por quê? Você é meu filho, você é minha imagem, você é minha semelhança.
E se você é a imagem e semelhança de Cristo, e se o sangue de Cristo está na sua vida, você é capaz. Ainda há esperança para você. Mas hoje você precisa decidir de que lado você está. Dos que avançam ou dos que retrocedem. Feche os olhos um instante. Como o texto mesmo fala, nada pode nos separar do amor de Cristo. Não podemos nos entregar, nem nos desanimar com aquilo que vem para nos derrubar em todos os momentos. Você agora que está aqui nessa noite, e aqueles que ouvem, avalie a sua vida agora. Qual desses sintomas está vindo para tentar te parar? Qual desses sintomas estão vindo para confundir a sua mente? Naquele grande dia da sua prova, naquele grande dia mau que todos nós vamos enfrentar, a nossa carne grita assim: o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não me ouve. Aí Paulo está dizendo, nada pode te separar do amor de Cristo. Reflita aí agora nesse momento. Como está a sua fé? Isso, igreja, continue refletindo aí. Feche os seus olhos e comece a confrontar todas essas adversidades que foram listadas aqui nessa palavra: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, vida, anjos, principados, potestades, o presente, o porvir, altura, profundidade. Nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entendemos essa mensagem, Senhor. O Senhor está nos ensinando que o amor de Cristo é suficiente para nos sustentar nesse mundo hostil, em todas as adversidades que nós enfrentamos, Senhor. O amor de Jesus, ele tem poder para salvar. O amor de Jesus é um amor de tal maneira, é um amor sem igual. É a força que supera, é a força que vence, é o poder de Deus. É o poder de Deus que está no amor de Cristo, e aquele que crê, aquele que coloca fé nesse amor, aquele que alcança esse amor, jamais será desamparado. Eu te peço, Senhor, que esse amor seja recebido por cada um de nós. Nós não venhamos a desconfiar da providência de Deus, por pior que seja o problema, porque o Senhor mostra que esse amor nos resgata no fundo do abismo. Apesar de que, meu Pai, essa palavra para nós, ela é mais um alerta, porque o Senhor não permitiu que nós chegássemos tão fundo. Passamos por problemas, sim, meu Deus, mas o Senhor tem entrado com providência, o Senhor tem cuidado de nós. Mas é muito bom esse conforto que recebemos nessa palavra. É muito bom saber, se a coisa piorar demais,
nós temos o resgate, nós temos o amor que nos sustenta. Ainda que enfrentemos a morte, como de fato enfrentamos, porque a tua palavra diz que somos como ovelhas indo para o matadouro, é quando enfrentamos a morte, porque os dias são maus, passamos por perigos que nem percebemos, meu Deus. Enfrentamos a espada, enfrentamos os terrores, o perigo, e nem percebemos muitas vezes, porque o Senhor está conosco. Mas o principal de tudo é que a nossa fé não desfaleça. Conceda fé no amor de Cristo a cada membro dessa igreja, meu Deus. Cada um aqui tem essa fé no amor de Jesus, no amor do Cristo crucificado. Aquele que nos amou quando ainda éramos ímpios, não tínhamos Deus, éramos separados de Deus, éramos idólatras, e Jesus nos amou nessa condição, um amor que amou os inimigos, porque nós éramos inimigos do Senhor, nós éramos adversários, nós éramos oposição e fomos amados. E essa revelação, ela é preciosíssima para a igreja. É um cântico de vitória que o apóstolo Paulo proclama. É um cântico profético, que aquele que se agarrar ao amor de Cristo não será decepcionado. Aquele que se agarrar à fé do Cristo, a fé em Cristo crucificado, no Cristo crucificado, como eu citei aqui no início do nosso culto, o Cristo crucificado, a obra redentora da cruz, a expressão maior do amor de Deus. É esse amor que nos sustenta, é esse amor que nos livra dos demônios, é esse amor que afasta os adversários invisíveis, como os espíritos malignos, como o feitiço, o olho mau, os pensamentos maus das pessoas que são lançados contra nós, adversários, meu Pai, que têm dentro de si um ódio e lançam esse ódio por olhares, por inveja, para destruir a nossa vida. Mas o amor de Cristo, Ele nos sustenta, o amor de Cristo, Ele nos dá vitória. Nós somos mais que vencedores. E eu proclamo isso, meu Deus, eu profetizo isso. Todos aqui são mais que vencedores pelo amor de Jesus. Nós somos mais que vencedores. Por isso nós te louvamos, Senhor. Estamos garantidos, por pior que seja a situação, nós não seremos consumidos, nós não seremos destruídos. O Senhor nos dará segurança cada vez mais. A nossa fé, ela tem poder para nos sustentar. A nossa fé no Senhor Jesus, ela tem poder para nos sustentar, porque a obra de Cristo, o amor de Cristo, é o poder de Deus nas nossas vidas. Que nada nos separe deste amor.